Queridos, graça e paz, sou o irmão Paulinho, professor da Escola Bíblica Dominical, Sala dos Adultos, da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, e venho hoje com muita alegria concluir mais uma lição da nossa Escola Bíblica, né? Estamos estudando um tema importantíssimo que são as marcas de uma igreja saudável, e eu vou concluir hoje a lição número 8, que fala da sexta marca de uma igreja saudável, que é a membresia. Né? Os irmãos Francisco e Daniel iniciaram e hoje nós vamos encerrar esse tema muito importante para as nossas vidas. Se você é novo aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo nesse canal, eu te aconselho e te incentivo a assistir os vídeos anteriores para que você tenha um amplo conhecimento. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para você receber as notificações quando lançarmos novos vídeos e seja muito bem-vindo. Você que já é membro da nossa igreja, você que já é um irmão nosso que congrega com a gente, como sempre, seja muito bem-vindo. Logo, logo, em nome de Jesus, quem sabe estaremos retornando com as aulas presenciais, esse é o desejo do nosso coração. Mas possivelmente continuaremos postando os vídeos aí sim gravados ao vivo na igreja, né? Não sei se ainda esse ano, né? Conforme o direcionamento de Deus. Amém? Eu vou então falar do item 3 da nossa lição número 8, que fala da sexta marca de uma igreja saudável, que é membresia. Então os irmãos já introduziram e desenvolveram muito bem, por sinal, esse assunto. Se você não sabe o que é membresia, do que se trata essa lição, verifique aí nas playlists, aí no YouTube, no nosso canal, vá lá na playlist EBD Adultos e assista os 2 últimos vídeos, onde você vai ter já um amplo conhecimento sobre esse tema. Eu não vou voltar, porque o nosso tempo é reduzido, e senão eu não conseguirei avançar. Eu vou falar do item número 3, que é implicações para a vida da igreja no que tange então a membresia. Eu vou ler algumas partes. Eu sugiro que você tenha em mãos aí um papel, uma caneta, ou um bloco de notas, ou no seu celular, enfim. Anote algumas referências bíblicas que nós vamos apenas citar, mas depois, com o tempo, depois que você concluir o vídeo, ou vá pausando o vídeo e vá abrindo então nas referências. Amém? Implicações do tema membresia para a vida da igreja. Diante da importância do assunto, precisamos entender que a membresia deve ser significativa em nossa igreja. Não é apenas uma lista de membros, uma lista de frequentadores, como foi ensinado nas lições anteriores. Um hall de membros relaxado, com irmãos que há muito tempo não participam da vida comunitária, passa a mensagem que alguém pode dizer amar a Deus sem amar os irmãos, enganando assim a pessoa afastada e desencorajando os membros ativos. Na nossa igreja, é lógico que não somos perfeitos, mas é uma preocupação que nós temos, que é cuidar verdadeiramente do hall de membros da nossa igreja. Quando uma pessoa ou uma família se afasta, o pastor, enfim, os irmãos que têm essa incumbência vão atrás, ligam, procuram saber o que está acontecendo, né? Tanto que na nossa prática, no nosso estatuto, enfim, nós só desligamos um membro do hall de membros da nossa igreja a pedido da pessoa, ou se ela se mudar e pedir transferência, ou em caso de morte. Uma vez que a pessoa está rolada no nosso hall de membros, nós não queremos que ela seja desligada, né? A não ser que ela se mude e ela comece a congregar em outro lugar, aí não faz sentido realmente que ela continue arrolada, ou em caso de morte. Agora, quando que nós
desligamos uma pessoa do hall de membros, como eu disse, por pedido ou por solicitação da pessoa. Às vezes a pessoa, a família não está frequentando aos cultos, está sumida, não congrega mais, não tem mais comunhão com os irmãos, enfim. Então, o pastor e os irmãos envolvidos nesse trabalho vão atrás, ligam, fazem visitas, procuram ver o que está acontecendo e muitos desses irmãos acabam retornando. Talvez estavam desanimados, tristes, chateados por algum motivo ou enfim, doentes, né? Tem igrejas que quando tem hall de membros e a pessoa se afasta, a pessoa está internada, morre e a igreja nem fica sabendo. Então nós temos por prática sim, ao perceber que um irmão ou uma família não está comparecendo, não está presente nos cultos, de ir atrás. Isso é importantíssimo. Então vamos continuar a leitura aqui. Além disso, precisamos abolir a ideia de que há membros comprometidos e membros não engajados. A membresia é o comprometimento. Uma vez que a pessoa é arrolada como membro da igreja, ela está assumindo um compromisso, já foi dito em lições anteriores aí. A membresia é o comprometimento, o pacto e o compromisso de amar e servir aos irmãos, vivendo em comunidade e comunhão. Aí tem gente que diz, mas para eu amar a Deus, eu não preciso estar oficialmente ligado ou arrolado a um hall de membros de uma igreja. Para servir a Deus, de fato, não precisa. Mas quando nós falamos em membresia, nós estamos falando aqui de comunhão e comprometimento com os irmãos. Servir a Deus é servir aos irmãos. Amar a Deus é também amar os irmãos. O compromisso que alguém assume com a igreja não deve ser baseado no conforto. Ela não deve pensar que pode envolver-se com a comunidade conforme o seu gosto. Não é isso que somos ensinados no Novo Testamento. Então, irmãos, servir aos irmãos, assumir o compromisso de ser membro de uma igreja implica verdadeiramente, sim, embora haja correntes que não acreditam nisso, embora a modernidade, os pensamentos aí atuais tentem desmentir essa verdade, realmente ter compromisso com a sua igreja local implica dedicação, implica esforço, né? Sobretudo para servir uns aos outros. Então, o autor diz aqui, para ser uma comunidade cativante que torna o evangelho visível, precisamos que nosso compromisso seja baseado no chamado de Deus, de vivermos os mandamentos dele uns aos outros, mesmo que seja difícil, desconfortável e sacrificial. Sim, muitas vezes é difícil, muitas vezes é cansativo, é desconfortável, muitas vezes a oposição do maligno se levanta, né? O inimigo tenta colocar contendas, fofocas. Você sabe que a igreja sempre foi assim, é muito tentada, né? Com esse negócio de panelinha, de fofoca, de divisões, de dissensões. Isso desagrada a Deus completamente. Olha o que mais o autor diz aqui. E agora eu vou citar os tópicos e vou citar a referência bíblica para você dar uma lida depois aí. Somos chamados a orar com base em Romanos 12, do 13 ao 16. Somos chamados a amar uns aos outros. Por mais que haja divergências, por mais e a gente sabe que isso é coisa do maligno, né? Por mais que haja divergência de opiniões, por mais que haja quaisquer motivos, às vezes inveja, às vezes ciumeira, o pastor gosta mais do fulano do que de mim, o irmão líder de louvor gosta mais do Beltrano do que de mim. Isso aí é tudo coisa plantada pelo maligno e nós temos que pedir a Deus maturidade espiritual para que realmente isso não nos afete. Amar os nossos irmãos, né? O próprio Senhor Jesus diz que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos. O primeiro, amarás ao Senhor teu Deus
sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. E o segundo mandamento, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo, que está lá fora, às vezes no mundo, que ainda não é nem um cristão, é mandamento, é difícil às vezes, mas amar os nossos irmãos, a nossa congregação também é mandamento, também é difícil às vezes, mas é uma ordem de Deus e nós temos que ser diligentes, esforçados para cumprir. Ele diz também que somos chamados a saudar, Romanos 16:16. Saudar não é simplesmente cumprimentar a pessoa quando chegamos na igreja, falar graça e paz, ou a paz do Senhor, enfim, cada igreja tem uma forma de tratamento, mas saudar é muito mais do que um superficial cumprimento. É algo que tem que ser de coração. É realmente, quando dizemos que a graça e a paz esteja com você, seja de coração. Quando nos abraçamos, quando confraternizamos, quando contemplamos da presença de Deus juntos, quando gozamos ali numa confraternização, da companhia um do outro, tem que ser realmente algo sincero. Irmão, eu tenho dificuldade com isso. Peça a Deus, irmão. Isso é saudável, isso alegra o coração de Deus, agrada muito ao Senhor. Diz também que somos chamados a acolher, Romanos 15, versículo 7. Acolher em todos os aspectos. Acolher quando a pessoa precisa de uma ajuda, de um auxílio. Acolher em oração. Há pessoas que estão passando verdadeiras batalhas, verdadeiras guerras espirituais, e esse acolhimento, esse abraço, que seja sincero, que seja genuíno. Orar uns pelos outros, sentir as dores uns dos outros, isso é agradável a Deus, né? Eu conheço um pastor, inclusive, que eu já ouvi testemunho dele, que ele realmente, uma vez impelido por Deus, direcionado por Deus, acolheu uma pessoa em condição de rua, dentro da própria casa dele. Não era um irmão, era uma pessoa em condição vulnerável, sofrendo aí, morando na rua, e Deus falou claramente, foi um mandamento específico. Não estou dizendo que você tem que sair fazendo isso, a não ser que seja dirigido por Deus. E esse pastor trouxe essa pessoa para morar na casa dele, começou a levá-lo à igreja, deu a ele vestimentas, o alimentou, enfim. E esse homem seguiu depois nos caminhos de Deus, foi uma bênção. Há casos onde Deus pode pedir isso da gente, mas temos que nos preocupar primeiro em acolher aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes gemendo, sofrendo, e a gente nem sabe da situação da pessoa. Devemos acolher em oração, ter sempre um ombro amigo, sempre um abraço, sempre um braço estendido, e isso é muito agradável a Deus. Diz mais aqui, somos chamados também a suportar, Colossenses 3, do 2 ao 14, e aí eu já emendo com perdoar, Efésios 4, 31 a 32. Então, o Espírito de Deus nos diz aqui que nós temos que aprender a suportar e perdoar. Não basta apenas, eu suporto esse irmão. Esse irmão é um pouco difícil de conviver, mas eu o suporto. A palavra suportar aqui, ela tem dupla interpretação. Tem esse suportar de aguentar e passar por cima das diferenças e conviver e fazer de tudo para conviver, mas tem o suportar no sentido de dar suporte. É dar suporte para essa pessoa em oração e, como eu disse anteriormente, com um abraço, com uma palavra. E perdoar. Por quê? Como que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, ou os nossos ofensores. E às vezes eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que é mais fácil perdoar aquele que está lá fora no mundo, aquele que não é um cristão,
Até por nós termos a ciência de que a pessoa não é uma cristã ainda e ela comete atitudes e se comporta muitas vezes de maneira que reprovamos ou não concordamos, mas por saber que a pessoa ainda não é salva, temos mais facilidade em perdoar. Mas quando é com o irmão, o irmão falou tal coisa, o irmão agiu de tal forma, o irmão se posicionou de tal forma, né? Em 2018 agora, eu cansei de ver, e eu também tenho que fazer a minha culpa aqui, que eu também tive algumas questões aí com irmãos por conta da polarização política que nós vivemos na eleição presidencial. Né? Então, tinham duas correntes fortes dentro da igreja, não vou dizer de que lado eu estava, não cabe, né, nesse momento, mas eu acabei meio que não tolerando alguns posicionamentos. E uma coisa eu digo para você, irmão, se você estiver disposto a ouvir um conselho, foi bom para mim. Talvez para você isso não seja relevante, mas eu acabei com rede social. Eu uso o YouTube para me informar, para entreter, enfim, para assistir vídeos até da igreja, para postar os vídeos, enfim. E o WhatsApp, que é comunicação. O restante eu não tenho mais nada. Twitter, Instagram, Facebook, porque isso, além de consumir um tempo muito grande, faz com que a gente se inflame e compre brigas que não são nossas, sabe? E é discussão política, e isso aí vai se tornando uma bola de neve, é uma coisa que não é saudável. Então, para mim, isso se tornou uma coisa nociva e eu acabei desfazendo. Não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, só estou te dando um exemplo como que Satanás utiliza meios para causar divisão. Então, irmãos, tem que haver perdão. Uma coisa a gente precisa colocar na cabeça e no coração. Existem duas palavrinhas chaves aí, né? Unidade e uniformidade. Unidade é o que faz com que todos estejamos no mesmo local, no mesmo ambiente, louvando a um único Deus, com um único propósito, que é conhecer dele, que é prestar culto a ele. Agora, uniformidade nem sempre é possível, né? Entre igrejas, tem igrejas que têm usos e costumes de um tal jeito, outras igrejas têm outra visão, algumas igrejas têm a liturgia de uma maneira X, outras igrejas trabalham de maneira Y, quer dizer, algumas igrejas não admitem certos instrumentos musicais, outras igrejas não têm esse tipo de diferenciação, enfim, unidade é importante, uniformidade nem sempre é possível. E quando se fala de política, a mesma coisa, né? Então, irmãos, o que nos une, que é Cristo, tem que ser maior do que aquilo que nos separa, que são essas divergências de opinião. Mas em todas as circunstâncias, temos que perdoar. Mágoa, rancor no coração não combina com cristão. Temos que ficar atentos nisso. Continuando, somos chamados também a encorajar, guardar e cuidar uns dos outros. Então, irmãos, olha lá. Encorajar. Vamos primeiro falar disso. Às vezes, quando alguém está passando por um problema, vem se abrir com a gente ou de alguma forma nós sabemos que a pessoa precisa de algo da parte de Deus ou a pessoa está com uma dificuldade, nós não podemos ser daqueles que jogam balde de água fria. Temos que ser daqueles que encorajam os irmãos. O texto base aí é Hebreus 10, 24. E Hebreus 3, do 12 ao 13, fala sobre guardar. Guardar é meio que proteger, cuidar realmente, sabe? Como nós guardamos um objeto precioso, escondemos de forma que ninguém venha tocar, que aquele objeto não seja furtado, enfim, temos que guardar também os nossos irmãos com a nossa intercessão. Cuidar
E aí não é só oração, intercessão, é o cuidado físico, material também, se necessário for. 1 Coríntios 12, 24, 25. Sujeitar, estar sujeitos, quer dizer, nos colocar a serviço de, nos colocar à disposição de. E muitas vezes isso é desconfortável, é cansativo, é penoso, mas é um desafio, né? Quando viemos para o caminho de Deus, quando aceitamos, abraçamos a fé cristã, não nos foi prometido um mar de rosas. Se para você foi, sinto muito, te enganaram. É desafio, e é desafio pesado muitas vezes, mas sabemos que a recompensa eterna valerá muito a pena. E nos sujeitar uns aos outros, né? Falei, cuidar, sujeitar, a base é Efésios 5, 18 ao 21. Isso, cadê? Me perdi aqui. Isso é, termos o mesmo sentimento, tudo isso que eu falei se resume em termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual se humilhou por nós e nos amou até a morte, e morte de cruz, conforme Filipenses 2, do 1 ao 11. Há algumas questões aqui que o autor coloca para reflexão, né? Nas aulas presenciais podemos discutir, aqui fica para reflexão e você fique à vontade para comentar, se você quiser, e nós faremos o possível para responder. Primeira questão: algumas pessoas entendem que devemos envolver os incrédulos em toda a vida da igreja para que ele possa aos poucos se converter. Ele deve pertencer antes de crer. Você acha que há algum problema com essa visão? Se você acha, com base nas 3 lições sobre esse tema, qual problema você vê em relação a isso? Comente aí. Outra questão: seu compromisso com a igreja está mais baseado no seu conforto ou no chamado de Deus para a sua vida? Quais são as formas ou o que você pode fazer para melhorar? Fica aí com essa reflexão. Conclusão: Jonathan Leeman lista 12 razões por que a membresia é importante. Ele diz: primeira, é bíblico. Isso aí já mata a questão. 2, a igreja são os seus membros. A igreja é os seus membros. 3, é um pré-requisito da ceia do Senhor, já foi bastante falado lá nas outras lições. É como oficialmente representamos a Cristo. Essa coisa de oficialmente é importante para você? 5, é como declaramos nossa maior lealdade. 6, é como tornamos real e experimentamos as imagens bíblicas da igreja. Tudo isso baseado nas lições que nós já vimos. 7, e aqui é importante, é como servimos uns aos outros. 8, é como seguimos a líderes cristãos. Um dia a gente vai falar só sobre liderança cristã, é importante, né? Infelizmente tem muita coisa deturpada hoje nas igrejas e talvez você tenha sido vítima disso, como eu fui também, mas a liderança cristã bíblica é linda, né? A vida de um pastor à luz da Bíblia ou de um líder à luz da Bíblia é algo que chega a ser emocionante. 9, é como ajudamos os líderes cristãos a liderarem. Os líderes precisam, sim, eles não são deuses, eles não são a quarta pessoa da Trindade. O seu líder tem fraquezas, né? E aí a gente pode falar também no mundo secular, do seu patrão, enfim. Qualquer pessoa que tem posição de liderança precisa sempre da nossa ajuda e das nossas intercessões também. 10, torna a disciplina eclesiástica possível. 11, dá estrutura à sua vida cristã. E 12, constrói um testemunho e convida as nações. E como é importante darmos bom testemunho, sobretudo nos dias atuais, né, onde infelizmente a igreja e os evangélicos de forma geral
tem sido sinônimo, infelizmente, por causa de alguns de escândalos, mas que nós possamos ser bom testemunho e sermos atrativos às nações. Amém? Olha, é com muita alegria que eu encerro essa lição. Semana que vem, se não voltarmos ainda, mesmo que voltemos às aulas presenciais, os vídeos continuarão. A semana que vem iniciaremos a lição 9, que fala sobre a marca 7 de uma igreja saudável, que é disciplina. É um tema lindo também, eu te convido a estar atento aí às próximas aulas. Amém? Onde você está, se você puder fechar seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, te agradeço por essa aula, por esse entendimento, por essa grande lição que o Senhor nos deu. Membresia é muito mais do que uma lista fria de nomes, de contatos, de membros. É um organismo vivo. A igreja tem compromisso com essas pessoas e nós, como membros de uma igreja, temos o dever também de suportar, amar, interceder e estar realmente unidos uns aos outros. É desejo do Senhor que haja harmonia entre os irmãos. E eu sou grato, meu Deus, por fazer parte de uma igreja que se preocupa com isso. Abençoa todos que estão assistindo. Abençoa os meus irmãos da minha igreja que estão assistindo e todos os cristãos de outras igrejas que também estão assistindo. Abençoa-os de acordo com a sua necessidade. E aquele que ainda não é um cristão, que o teu Espírito venha, meu Deus, tomá-lo nos braços e fazê-lo conhecer a sua vontade também. Sou grato a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Te convido para estar presente a semana que vem também, desfrutando da aula que virá. Vai ser uma bênção, é um tema muito especial, disciplina, e continue com a gente. Deixe seu comentário no vídeo, se inscreve no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para ser notificado também. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.